Olá a todos, meu nome é Jefferson Oliveira, sou membro do Centro Dom Bosco de Brasília e hoje nós vamos dar continuidade com esse vídeo à série sobre contraceptivos /abortivos que nós já demos início no nosso canal. Hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre o dispositivo intrauterino e suas espécies. Esse tema tem chamado bastante a atenção do mundo católico, não só do mundo católico, sejamos honestos, mas de todos aqueles que são contrários ao aborto, porque há no Congresso Nacional uma grande tentativa, e também há no STF essa tentativa de dar prosseguimento a leis e há entendimentos jurisprudenciais acerca da possibilidade de se liberar, de se legalizar o aborto no país. Então, quando nós estamos fazendo vídeos como esse, nós estamos, na verdade, caminhando 2 passos na contramão do legislativo e do judiciário, o que parece ser um tanto provocativo, não é? Porque nós não só estamos falando sobre aborto, nós estamos falando sobre contracepção e seus métodos. E nós temos então inúmeros youtubers católicos e várias comunidades que têm prestando um serviço incrível na orientação de todos nós a respeito desses temas tão sensíveis relacionados à vida. Eu faço então uma menção honrosa à Deia e o Tiba pelo excelente vídeo que eles fizeram há pouco tempo no canal deles a respeito do DIU. Também chegou ao meu conhecimento o canal da Ana De Rosa, que já fala sobre esse assunto há bastante tempo, com muita propriedade. E ela fez um vídeo no canal dela do Instagram. Podem procurar lá no perfil, na verdade, do Instagram dela. Essa live foi salva. E é uma live de uma riqueza impressionante para quem quer entender como que o DIU pode causar aborto. Além desses canais, eu também preciso citar, apesar infelizmente da live que eles fizeram a respeito desse tema não ter sido salva, mas eu preciso citar os Métodos Naturais de Brasília, com uma live com o Dr. Flávio, onde ele esclareceu diversas dúvidas acerca do DIU e dos malefícios causados por esse método dito contraceptivo. Feitas então essas considerações, vamos dar início ao nosso vídeo sobre o dispositivo intrauterino e os seus mecanismos de atuação. Bom, pessoal, então para a gente começar o nosso vídeo sobre o DIU, é importante saber o que é o DIU, né? E o DIU, ele é basicamente um objeto estranho que se coloca no corpo da mulher, né? Qualquer objeto estranho que a gente insere no útero, ele vai causar, muito provavelmente, uma reação inflamatória, algum tipo de reação que vai dificultar tanto o processo de fertilização quanto o processo de nidação. Mas o DIU, em especial, ele vai trazer algumas outras consequências para o corpo, em virtude dos materiais com os quais o DIU é feito, né? Só que para isso a gente precisa separar o DIU basicamente em 2 grupos. Nós vamos ter o DIU de cobre, que na verdade pode ser de cobre ou de prata, ou de cobre e prata. E nós temos no outro grupo o DIU hormonal, né, que é um DIU que ele vai atuar de maneira diferente do DIU de cobre, porque ele libera uma progesterona sintética aos poucos no organismo da mulher. Então vamos tentar entender agora como é que se dá o trabalho, né, do DIU no corpo da mulher, né, para cada uma dessas espécies, né, de DIU. O primeiro deles, que é o DIU de cobre, ele atua no corpo da mulher causando uma reação inflamatória em resposta por conta da introdução do DIU com o cobre, né? O cobre ele vai causar essa reação inflamatória no útero. Nós também vamos ter um efeito no DIU de cobre que nós não temos tão claro no DIU hormonal, no Mirena, né, o tão conhecido Mirena. O DIU Mirena, que é o DIU hormonal, ele também tem esse mecanismo. Se a gente pegar a bula do DIU Mirena, nós vamos ver inclusive que o fabricante do Mirena ele é muito sincero ao admitir que o mecanismo principal do Mirena, né, o DIU hormonal, atua no endométrio. Não é, como o DIU de cobre, uma ação mais espermicida do que
no endométrio. No DIU-Mirena nós temos uma ação primordial no endométrio. E que ação é essa? É uma ação que faz com que o endométrio ele fique cada vez mais fino, não é? Na live da Ana De Rosa, ela explica muito bem essa questão dos ciclos menstruais, não é? Como vai acontecer a ovulação e a preparação no corpo feminino do útero para receber essa nova vida. Então, a cada novo ciclo, a mulher ela vai experimentar o endométrio dela ficando mais rico, não é? De fluxo sanguíneo. O endométrio da mulher, como a Ana muito bem expõe na live dela, vai ficar mais espesso, mais gordinho, não é? Para receber essa vida que provavelmente vai se instalar ali no útero. Mas o DIU-Mirena, ele atua exatamente não permitindo esse espessamento do útero, ou seja, ele vai fazer com que o útero fique fino. E por conta disso, o endométrio, estando fino dessa forma e o útero não bem preparado para a gestação, o óvulo fecundado, quando chegar ao útero, ele não vai se fixar. E ele não vai se fixar porque o útero não está pronto. Dessa forma, o óvulo vai ser eliminado. E é essa eliminação do zigoto, não é, do óvulo já fecundado, que nós, então, atribuímos o conceito de aborto oculto. Certo, pessoal? Então, vamos entender como funcionam os mecanismos de ambos os DIUs, porque eles trabalham de uma maneira muito parecida, já que nenhum dos dois evita a ovulação na mulher, tá? Com exceção de poucos casos, se eu não me engano, as últimas pesquisas apontam que o DIU-Mirena consegue evitar mais ou menos 20% dos ciclos menstruais, né, das ovulações, na verdade. Então, é uma porcentagem ainda muito pequena. Nós, então, temos um consenso de que o DIU ele não é feito para evitar a ovulação. Dessa forma, então, ele atua com outros mecanismos. E aqui eu vou falar dos dois, né, das duas espécies de DIU de maneira conjunta, porque os mecanismos são muito semelhantes, certo? O primeiro desse mecanismo, como eu já falei para vocês, é esse mecanismo espermicida ou também que dificulta a chegada do espermatozoide ao óvulo. Nós vamos ter no Mirena, por exemplo, um espessamento do muco cervical que vai dificultar o acesso do espermatozoide ao útero. Então, se o espermatozoide não chega nem ao útero, ele com certeza não vai chegar até as trompas, portanto, ele não vai fertilizar o óvulo que está lá nas trompas, né? Contudo, nós não temos uma certeza com relação à eficácia desse mecanismo. E nós vamos encontrar essa informação muito clara nas bulas dos dois dispositivos. Eu peguei aqui para exemplificar a bula do DIU Optima, que vai aparecer para vocês aqui na tela. A bula do DIU Optima, ela trata do DIU de cobre, certo? E nós podemos ver na bula que não é certo como se dá a atuação dos mecanismos contraceptivos no DIU de cobre, no DIU Optima, né, no caso. Ou seja, eles não têm ideia, a própria empresa está informando que eles não têm ideia de como se dá a contracepção, de por qual mecanismo que se dá a contracepção, se dá em virtude da ação espermicida ou se dá em virtude da ação que evita a nidação. Não se tem essa ideia. E quem está dizendo para vocês isso não sou eu. Não são os youtubers católicos. É a própria bula do DIU Optima, certo? Da mesma forma, nós vamos encontrar no DIU-Mirena uma informação muito importante, que é a forma de atuação do DIU. Lá nós vamos ver que o DIU-Mirena, ele tenta impedir a chegada do espermatozoide no útero através desse espessamento do muco cervical. Contudo, ele também atua afinando, né, para que fique mais claro, afinando o endométrio, ou seja, impedindo que o óvulo fecundado se fixe ao útero.
Então, Jefferson, como que nós vamos saber a real eficácia contraceptiva do DIU? E aqui, quando eu estou falando de contracepção, estou falando de contracepção de verdadeinha. Eu não estou falando aqui daquela contracepção que a gente discutiu no vídeo anterior, que as agências de saúde internacionais ou que as associações de saúde internacionais tentam pregar, né? Que é um conceito de contracepção completamente absurdo. Aqui eu estou falando da contracepção de fato, ou seja, do mecanismo que impede que o espermatozoide chegue no óvulo. Como que nós vamos saber da eficácia do DIU com relação a esse mecanismo? E a resposta para vocês é muito simples. Não tem como ter essa certeza. A própria bula do DIU Optima, como eu já mostrei aqui, nos diz isso. Mas, se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês vão ver que é muito difícil encontrar uma pesquisa científica nesse sentido. Até porque é dificílimo nós termos um método científico que seja apto a determinar quantos espermatozoides chegam às trompas e passam por esse primeiro mecanismo de atuação verdadeiramente contraceptivo do DIU. Mas eu vou mostrar para vocês agora uma pesquisa, né, que ela vai buscar demonstrar quantos espermatozoides conseguiram ultrapassar essa primeira barreira imposta pelo DIU e chegaram até as trompas. E vocês vão ver que, apesar de todas as limitações dessa pesquisa, ela ainda consegue demonstrar que realmente há a possibilidade de espermatozoides ultrapassarem essa primeira barreira imposta pelo DIU e chegarem até as trompas. E o que acontece depois todos nós já sabemos. Se um óvulo está ali nas trompas aguardando o espermatozoide, e a gente já sabe que o DIU, nem o Mirena, nem o DIU de cobre evitam essa ovulação. Se esse óvulo encontra esse espermatozoide que está na trompa porque conseguiu passar pelo primeiro mecanismo do DIU, naturalmente acontecerá a fecundação do óvulo. E esse óvulo, após fecundado, então vai tentar se estabelecer no útero e não vai conseguir, em virtude do segundo mecanismo de atuação de ambos os DIUs, não é? Então, é muito importante nós termos isso na nossa cabeça. No último vídeo eu martelei bastante nesse assunto, do conceito de gravidez, do conceito de aborto, mas é muito importante repetir isso, né, para que a gente possa então concluir esse primeiro vídeo sobre o DIU. Na verdade, o único vídeo sobre o DIU, mas o primeiro vídeo sobre métodos contraceptivos. No vídeo passado nós falamos que o Brasil adota um conceito jurídico de aborto, um conceito até legislativo de aborto, vinculado à ideia de que o aborto só ocorre a partir da nidação. Mas eu também demonstrei no vídeo anterior que a vida humana inicia antes da nidação. E o exemplo claro que eu dei para vocês no vídeo anterior foi o da gravidez ectópica, ou seja, uma gravidez que acontece antes da nidação, em raros casos, e em mais raros casos ainda, essa gravidez consegue gerar crianças saudáveis. Independente de se são ou não são raros os casos, o fato é, a vida humana se inicia antes da nidação. E esses casos são exemplo disso. Então, a não ser que você consiga me demonstrar que um óvulo fecundado antes de nidado, antes de ocorrer a nidação, vai gerar algo diferente de um ser humano, vocês não vão conseguir me convencer, nem convencer qualquer embriologista sério de que aquele óvulo fecundado não é uma vida humana. Nunca ninguém vai conseguir demonstrar que um óvulo fecundado antes da nidação consegue gerar outra coisa que não um ser humano. E é por isso que, apesar de nós não termos claro na filosofia ou claro no direito o conceito de início da vida, nós temos claro na embriologia, que é o estudo do desenvolvimento, né, humano a partir do início da gestação, né, do início da fecundação. Nós teremos claro nessa disciplina que o início do desenvolvimento humano se dá a partir da fertilização do óvulo,
né, da fecundação. Por quê? Meus amigos, isso é óbvio. A partir da fecundação, nós temos um novo indivíduo. Se você pegar as células que começam a se desenvolver a partir da fecundação, né, a divisão celular que começa a acontecer a partir da fecundação, você vai ver que ali há um DNA novo. Não é o mesmo DNA da mãe e não é o mesmo DNA do pai. Logo, é um novo indivíduo. E esse novo indivíduo que está sendo formado vai acabar por ação do DIU sendo expelido, sendo abortado. É nesse sentido, portanto, que nós, do Centro Dom Bosco, com a ajuda de todos esses youtubers católicos e médicos, não é, católicos e comprometidos com a vida, estamos falando tão abertamente com vocês sobre esses métodos contraceptivos, no sentido de instruir as pessoas que também são favoráveis à vida sobre esses mecanismos obscuros que nem sempre são tratados da maneira mais aberta possível pela indústria farmacêutica e pelas associações médicas. A Ana De Rosa, no perfil dela do Instagram, traz uma nova informação que coaduna com a informação que eu trouxe no primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu trouxe para vocês, e está lá na descrição do primeiro vídeo, o link da British Medical Association, em que eles conceituam o aborto apenas a partir da nidação. A Ana De Rosa vai trazer uma informação se eu não me engano, de uma associação médica americana, que vai falar a mesma coisa, ou seja, para eles também o aborto acontece apenas após a nidação. Tá bom, Jefferson, mas qual é o problema de nós aceitarmos o aborto apenas após a nidação? Gente, nós precisamos colocar na nossa cabeça que o sistema jurídico penal brasileiro, o sistema legislativo brasileiro e a nossa realidade, ela é distinta desses outros países. Esses outros países, eles já relativizaram a vida, porque eles permitiram o aborto, certo? Eles permitiram esse ato completamente desumano, esse ato completamente vil. Portanto, a vileza dessas sociedades que já admitiram em seu seio o aborto pode ser medida pela própria permissão do aborto. Não há que se esperar dessas sociedades nada mais relacionadas a métodos contraceptivos ou conceituação de vida, porque eles não estão preocupados com a vida. O Brasil, contudo, ainda caminha, graças a Deus, por um caminho diferente, onde nós penalizamos o aborto. Sendo assim, é necessário que nós adotemos um conceito muito mais crítico e muito mais objetivo com relação ao início do aborto e ao início da vida. Adotar, portanto, o conceito hoje que nós vemos na maioria dos livros de direito penal, né, que conceituam o aborto a partir da nidação, é desconhecer que a embriologia reconhece o início do desenvolvimento humano a partir da fecundação. Nós não podemos conviver com esses dois conceitos tão díspares, esses dois conceitos tão diferentes um do outro. Nós precisamos adotar um conceito certo. E o conceito certo é claro que deve ser dado pela embriologia e não pelo direito, e não pelo poder legislativo ou pelo poder judiciário. Se nós admitirmos que o poder legislativo ou o poder judiciário diga o que é vida, ou diga a partir de quando se inicia a vida, nós vamos estar dando ao Estado o poder de agir e determinar quem nós somos e desde quando nós somos. Fazer isso é criar um novo Leviatã, um Leviatã moderno, um todo-poderoso Estado a quem nós vamos continuar dando o apelidinho, a alcunha de Estado Democrático de Direito.